Ok, então, gente, bem-vindos aí para a gente falar um pouquinho do design organizacional aí usando o OneFix. Vamos ver o que que a gente consegue aí em uns 40 minutinhos. Mas eu preciso, para isso, de um voluntário, tá? Porque a ideia é a gente trabalhar em alguma situação real. Mas esse voluntário, o ideal é que a gente tenha num cenário aí que vocês trabalhem, que pode ser algo que já use Scrum, agilidade e tudo mais, mas que tenha talvez 50 pessoas, 100 pessoas, um cenário mais ou menos dessa envergadura, que eu acho que é um tamanho legal aí para a gente trabalhar. Alguém tem uma situação assim que queira me ajudar? Eu posso, É? sim. Como que é? Conta como que é o seu cenário, Adriano. A gente vê se ele entra aqui no Anfix. Bom, atualmente nós temos 3 business unit na empresa. Cada business unit cuida de um segmento específico de mercado. É, Dentro de uma business unit, ela é dividida por pods. Com Nessa que eu estou, tem 8 pods, e cada pod, que envolve ali CAM, CSM, BD, isso dentro de cada pod, tá? Uhum, E em cada pod você tem aí uma distribuição de aproximadamente umas 8 células. Em cada uhum. célula você tem aí UX, desenvolvedor, 8 células por pod. por pod, isso. Essa é a Mas estrutura. 8 célula é uma pessoa? Não, 8 células são oito times, né? 8 times, e em cada time tem aproximadamente umas 5 pessoas. Tá, então no seu pod tem quantas pessoas? No São, seu, na sua BU? então, aí é só fazer uma conta, né? São 3 pessoas por pod, vezes 8, e 8 células vezes 5. 3 vezes 8 dá 24 24, mais 40. mais 40. Tá, então a gente está falando num cenário de 64 pessoas. O que que a Isso. sua empresa oferece? É chatbot. Uma plataforma de Chatbot. chatbot. E o seu, a sua BU? A minha BU, ela cuida do mercado de finance e health. Ou seja, Finance. qualquer cliente de finance e health, a minha BU é que cuida disso. Tá, mas Que vocês estrutura os nossos. desenvolvem o chatbot ou é mais um suporte, atendimento e tudo mais? A gente customiza, desenvolve, Customiza. é, desenvolve o chatbot através da nossa plataforma e entrega para o cliente. É uma Tá. prestação de serviço aí, né? Tá. Então, ó, vamos supor que essa BU que o Adriano está falando de Finance e Health, a gente vai construir uma base do Anfix com ela. A ideia é aqui. Todo mundo que está dentro dessa base, eles cuidam de chatbot para Finance e Health, certo? É uma Isso. pergunta aí. Tá. Então, provavelmente, a gente vai ter o que a gente chama de Fully Integrated Base, né? A gente tem uma base onde todo mundo está ali fazendo um mesmo cenário, todo mundo atua numa mesma frente, numa mesma, né? Não são coisas concorrentes ou diferentes, né? Então, provavelmente, tá? Isso aqui, gente, é mais para a gente ter uma noção, mas não é uma coisa extremamente importante. Mas o que muda é que a gente pode ter, tá vendo, uma linha forte, uma linha pontilhada, só para Uhum. indicar, né? Se você tivesse grupos que cuidam, por exemplo, todo mundo de chatbot, mas uma parte está mais focada em suporte e atendimento, outra parte mais em desenvolvimento. Talvez você poderia chamar de uma Strong Aligned Base, né? Vocês têm um tema ali forte que alinha, mas no dia a dia vocês têm coisas independentes, assim, que não tem muita dependência entre um e outro. Você acha que está com mais cara do quê? Né? Todos esses pods e células, eles têm interdependências ou eles são meio que... Eles são complementares, é, mas não são concorrentes. Tá, Ou seja, mas eles você pode se ter dependem, tipo, um precisa do outro para fazer tal coisa, ou dentro da não, ele... pod, não. Não, dentro da pod, não. Cada pod é Ca- independente. Tá, então talvez a gente tenha uma Strong Aligned Base, porque cada pod pode trabalhar independente, mas todas elas estão dentro de um mesmo contexto, cenário. Isso, isso.
Beleza. Você tem Aí, também ali dentro de célula atuando, mais de uma célula atuando para o mesmo cliente. então pode você chamaria de cliente? Não, pod é uma organização de células. Uma pod é uma segmentação, vamos chamar assim, que é uma segmentação. Tem vários Tá, vamos clientes. supor que eu falasse de squad ou algo assim. Cada célula seria um squad? Isso, Tá. E aí o pod é um grupo de células. isso. Tá. E essas 3 pessoas que estão no pod, elas seriam o quê? Você tem aí a pessoa que cuida do relacionamento com o cliente, que é o CSM, o CAM, que é o Key Account Manager, que é o que faz a expansão, né, e cuida dos clientes ali para trazer novos negócios. Você tem também o Business Developer, que é o que cuida do mercado e entende como que isso pode ser explorado. E você tem também você tem também o PM aí também. O P, Desculpa, o GPM. O GPM, que é o. GP. É, Tá, então é bem possível que a gente tenha o quê? Um pod, hum? e aí esse pod tem as 3 pessoas, 3, 4 pessoas que são tipo a gestão desse pod, né? Isso, E aí dentro do pod você tem células que trabalham dentro desse pod, certo? É isso, isso? isso aí. Tá, perfeito. Nossa, pegamos um cenário bem bacana para brincar aqui. Tem aproximadamente 8, ou todos eles têm 8. 8 o que você fala? 8 pods? 8 células. Você falou que tem 8 células por pod. Todos os pods têm 8 células ou é? Não, isso pode variar. Tá. Ok, próximo passo. Vamos pensar uma coisa aqui. Eu ia fazer uma pergunta. Uma coisa que a gente vai soltar depois uma gravação, alguma coisa sobre o Anfix, e que vai ser, inclusive, essa visão geral, tá, Gustavo? A gente deve soltar na semana que vem. E lá eu comento que, por exemplo, no Anfix, a gente diz que tudo é opcional, né? E tudo depende. Então, vamos supor, eu comento no vídeo que eu gravei essa semana falando de PI Planning. Vamos Uhum. supor que eu queira adotar o Safe e usar a API Planning. O Safe diz, a API Planning é obrigatória se você está fazendo o Safe. No caso do Adriano, a gente teria que pensar, se é uma Strong Aligned Base, né, na verdade uma Fully Integrated Base ou Strong Aligned, a API Planning faz mais sentido, mas numa que não é tão alinhada, faria menos sentido. Então, aí já entra esse aspecto flexível do Anfix, que é o quê? A gente ter opções. Eu não preciso fazer uma API Planning. Se o meu cenário, né, a minha base não requer um alinhamento de todos esses pods, por exemplo, cada um trabalha na sua cadência, né? Então isso já tem uma demonstração aí de que depende, né? Precisa fazer uma API Planning, uma Release Planning, algo assim? Depende, tá? Aí só para pessoal não ficar totalmente perdido, né? Mas o Anfix, ele é um modelo de design organizacional que prevê alguns padrões. Então, o padrão base, né, que eu estou falando agora, é onde tem o nosso pertencimento, a nossa casa, né? E nesse caso, a gente está descrevendo uma base que é cuidamos de Finance e Health do chatbot. Então, essa é a casa, né? É o pertencimento. Então, todo mundo dentro dessa base tem algo que liga eles, né? Que tem esse senso de pertencimento. E aí você comentou que você tem 8 pods, que são Isso, essas tríades. Mas você tem, por exemplo, 8 CSMs, 8 CANs, é sim, mais ou menos isso? Tá. isso. É. Só uma correção ali, são 5 células por pod. 5 células por pod. A célula, o que que tem dentro de uma célula? Tem UX, UI, UX, a PIN, é, a PIN, AIC, Então, PM, aparentemente, é um time multidisciplinar que isso, recebe um pedido e faz ele de ponta a ponta. isso, Legal. Então, as células que ele está falando é o que a gente chama no Anfix, provavelmente, de Value Stream Crew. Né? O que que é o Crew? O Crew no Anfix é um time com uma missão. É um grupo de pessoas com uma missão. Então, cada célula, você acredita que elas têm uma missão?
Cada Tipo, entregar um célula, pedaço, entregar uma feature. não, cada célula faz de ponta a ponta mesmo. Então, mas o quê? Features. É, isso, do começo ao E- fim. sim, então a missão dessa célula é entregar uma feature de fim a fim. Isso. Só que, por exemplo, quantas células. Quer dizer, cada célula, qual que é o critério, por exemplo? A célula A faz algo diferente da célula B, ou vocês Não, vão distribuindo? não. Che- Cada célula faz a mesma coisa. A A mesma mesma coisa, coisa. e aí vocês distribuem a carga entre elas, é mais ou menos isso? Isso. Tá. Aí, ó, gente, eu vou até fazer uma representação, ó. Tem 3 células dentro de um pod, e a gente tem vários pods, tá? Eu vou fazer assim, mais para simplificar, tá? Mas a gente poderia representar todas essas células que ele comentou. É mais ou menos isso, você acha? Isso. Tá. Aí você falou que a gente tem um pod, que é um time que, pela característica que você falou, você acha que ele cuida mais de facilitar as coisas dentro dessas células, ou eles são mais experiência do cliente? Ou o que que vocês acham que é o principal papel desses pods, dessas pessoas aqui, o CSM, CAM, BD, GPM? GPM. Eles apoiam todo o trabalho que vai ser feito pelas células. E também, Priorização, isso. E também é o elo é o elo com o cliente, né? é o elo com o cliente. Então, aqui a gente tem, eu chamaria, tá, de um crew de facilitação. Ok. Mas você também poderia, de repente, ser um experience crew, né? Tá? Eu acho que é um crew só que cuida dessas duas coisas, né? Facilitar, né? Priorizar, distribuir carga e tudo mais, mas eles também estão olhando para a experiência do cliente, né? Isso. Mas você acha que a maior força deles é olhar para o cliente ou facilitar a vida dos times? Depende do papel, né? O GPM facilita o time. O CSM é o elo com o cliente. E o Ah, CAN é o que faz a expansão. tá. A gente poderia, talvez, eu vou colocar assim para ficar um pouco mais. Eu tenho, então, um time de facilitação e um de cliente, que na verdade é o mesmo. Um, Mas eles estão. Ele tem esse grupinho aqui, né? Aqui na facilitação, você diria que é o CSM? CSM, isso facilitação com o time, você fala? É. O GPM e o BD. E o CAN, ele é mais ali. O CAN e o CSM é mais lá também. E o BD também. O BD tá cross aí, né? Tá. Mas o CSM e o CAN tá lá no outro. Não, agora. Não, o CSM está aqui no cliente. Isso. CSM e Tá. CAN no cliente. E o E BD e GPM. GPM mais na equipe. É. Isso não é tão importante, tá? Mas só para a gente É. exercitar os padrões que a gente tem. E você tem 3, né? Um para Sim. cada grupinho de células. Em tese, sim. Legal. Alguns são cross, tá? Tem caso de pod que tem Ah, um BD que atende várias também. tá. Então você poderia falar que eu tenho isso daqui, ó, tá vendo? Um CRIO de facilitação, Hum, mas que atravessa mais de um horizonte aqui, ok. né? Aí, o que Sim. que separa esses 3 desses 3 desses 3? Tem algum critério? Você falou, é mercado, é segmento de cliente, é... Não, o que separa esses três pode ser cliente, pode ser mercado. Como eu falei, a gente tem cliente que tem 3 pod, então assim, vai mais pela demanda. Uhum. Se tem muita demanda de um cliente, a gente aloca mais pod, mais célula para ele. Ah, legal. E é bem um esquema que a gente pensa do Creel, tá? Porque o Creel é uma missão. E aqui, o que que acontece? Essas pessoas, quais são as chances delas saírem da sua BU e ir para outra BU? É,
para desenvolver ou outro papel, ou porque não se adaptou naquele nicho de mercado, mas assim, a Não é execução uma do coisa papel, frequente, né? Não é uma não, coisa não, frequente. Então, não. isso já é interessante, tá vendo? Por quê? A base, ela é muito para olhar para a carreira de toda essa galera, Hum. para manter a evolução, bonificação, tudo mais. Quem que faz a gestão disso, né? De carreira, de budget, de tudo mais? A gente tem os DMs, os DMs. delivery, O seu Delivery delivery manager. Manager, ele é específico da base ou tem para outras BUs? Não, a gente tem pessoas, a gente tem CLs, né, que são os líderes de cada especialidade, Mas é para sua BU ou para todas as BUs? para todas. Porque Quantos a WU CLs, é mais ou o menos? DM, né? Tá, então tem um DM da BU e aí você tem CLs que cuidam de todas as BUs. Interessante. É um Isso. DM? É um DM por BU, Um DM por BU. Então, quem faz a governança, a gestão, a gerência da sua BU é o DM, de alocação, sim. tá? E aí a De, gente tem. Oi? de estrutura e de pessoal são CLs, né? Para cada Tá, especialidade. tá. E aí aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Porque eu tenho uma estrutura que está aqui, que seriam esses CLs, mas talvez não, com certeza eu vou ter uma outra base. Na verdade, você falou que tem 3 BUs, né? Isso, Tá. E aí você tem que esse grupinho aqui dos CLs, eles estão olhando para as 3 BUs. isso. E aí você tem um DM aqui e um DM aqui. Sim, E a gente até poderia falar que o DM, ele meio que faz parte dessa gestão junto com os CLs, né? Provavelmente são pessoas que trabalham bem juntos. sim. Opa. Aí, como que você faz, por exemplo? A gente tem que ter um alinhamento aí entre cães, por exemplo, né? Porque os cães, eles vão ter que falar de temas que é comum a todos os cães. Vocês têm um lugar para isso? Tem, a gente tem um, ge- o gerente de expansão, que é o cara que cuida dos cães. Mas ele não é Ele um fica desses dentro. CLs. Ele é um Não, CL. isso, ele é um CL dentro da BU. Esse é o CL da BU. É quase um similar ao DM aí também, só Tá, que é o gerente de expansão, que cuida dos cães. tá. Mas aí você tem algum lugar, por exemplo, que um CAN daqui possa conversar com o CAN daqui da outra BU, ou isso não? Ah, n- não, não tem. Tá, e aí você pensando no dia a dia, você acha que o CAN, ele tá mais como ser um cara do pod, ou ele é mais o time de expansão trabalhando dentro do pod? Ele é mais o time da expansão dentro da pod. Alocado no pod. Isso. Tá. Uma ideia, por exemplo, o que que o Anfix ele teria que ele prevê aqui nessa situação? Que tudo isso aqui seja o que acontece, o que roda o dia a dia, né? Então, Uhum, o seu CAN, ele tem que ter o foco aqui, né, no pod que ele tá. Só que a isso. gente tem uma gestão, né? Mas vocês já estão bem próximo do que seria. Para quê? Para quando a gente tiver que fazer qualquer priorização que envolva essa galera aqui embaixo, eu tenho as pessoas aqui em cima necessárias para esse Uhum. tipo de decisão. E o CAN, ele só responde para esse cara de expansão. Ok, isso aí. E o CSM, BD, GPM, talvez para algum outro CL aqui. O, o BD, isso, para outro CL, GPM, o GPM é para o DM. Tá, mas todo mundo é para alguém aqui em cima, né? Sim, aí você tem o Você líder não tem? aí você tem o Delivery Manager principal aí, que é o líder dos DMs.
Tá, então você acima tem do um DM. DM principal e aí tem um DM em cada lugar. Isso. Tá. O DM principal ele estaria aqui nessa camada aqui que a gente pôs Sim, transversal. Mas isso. aqui dentro, alguma pessoa dentro desses pods ou células responde para alguém que está aqui? Ou todo mundo responde para essa galerinha aqui em cima? Responde para os CLs. Isso já é uma coisa interessante, porque você tem uma linha de reporte. Então, Hum, qualquer questão que aconteça aqui, ela pode ser resolvida por esse grupo aqui de gestão. Né? Então, isso Isso. evita conflitos de priorização. Você vê que o que Hum, você comentou, né, que a gente aloca pod de acordo com a demanda, pod não, célula. Isso é uma característica que você consegue por causa dessa estrutura hierárquica que vocês têm. Muito hum. bacana. Só que, por exemplo, você falou que aqui dentro da célula tem alguns papéis. Um deles é UX. E o Excel? Quem que cuida de UX assim mais globalmente? É um Aí você tem CL? um. Não, CL, é um chapter lead Tá. de UX. Porque uma coisa que o Anfix traz é os fóruns. Você tem um fórum, por exemplo, técnico, que Hum? poderia ser um fórum de UX. Fórum seria esses chapters leads, esses chapters? É, sim, um chapter, guilda, tudo isso é Ok, fórum. Só ok. que a ideia do Anfix é o quê? Que o CL, por exemplo, eu tenho um CL de UX, certo? Hum? Ele geralmente é o líder aqui do fórum de UX. Mas o Isso. ideal, assim, para a gente ficar uma coisa bem firme, é que o quê? A gente tivesse aqui no fórum o que a gente chama de chair. É o chair, né? Que é o cara que vai liderar esse fórum, tá? É que no caso você repete o mesmo papel. Mas Hum? poderia ser diferente, entendeu? O CL, ele cuidar mais da gestão mesmo, do promoções, salários, carreiras e tudo mais. E você ter um chapter leader, um chair, que facilita o fórum de UX, né? Backlog de UX, encontros da galera de UX, né? A única coisa, gente, é que esses post-its aqui, eu colocaria essas carinhas, entendeu? Então, o seu CL, na verdade, ele vai ser uma carinha, um Ok. bonequinho. Né, para representar bem. Isso aqui o Jürgen ele chama de humans, tá vendo? Ó? São os humanos, né? Então, Hum? tudo que a gente estava falando até agora são estruturas, são padrões. E aí você tem humanos no meio dessas estruturas. Legal? E a ideia, gente, é que se eu tenho um humano que está aqui, ele tem a flexibilidade para se movimentar aqui dentro nessa estrutura, né? Porque a demanda muda, a carga muda, a necessidade do mercado muda, mas ele está se mexendo aqui dentro. E é legal que o CL dele não muda, né? Não. Independente do crew que ele esteja aqui dentro, o Isso. CL dele é sempre o mesmo. Então, isso dá um conforto para ele. Lembra que a base é o seu pertencimento, é a sua casa, é a sua segurança. Aqui dentro, gente, vai para todo lado, onde a vida me levar, né? Tem mais demanda aqui, preciso reforçar aqui. Agora eu virei um facilitador, ok, mas a minha gestão, ela tende a permanecer. Alguém do crew, um líder técnico de UX, um UX sênior, né? Pode ser ou você pode nomear um Agile Master, né? Não tem isso aqui, gente, não tem regra, né? A ideia só é o chair, ele é um cara que facilita o fórum, né? Mantém os encontros acontecendo e tal. Pode ser quem você quiser, né? Só que assim, a ideal é que ele não seja um gerente, ele não seja um Hum? líder em linha funcional das pessoas, para ele ter uma pegada. Inclusive, cada crew aqui você pode ter um capitão. Que o que é o capitão? Ele é o representante desse crew, né? Então ele tem um papel aí de representar, talvez, junto ao crew de governança ou junto aos fóruns, né? Você tem um papel de liderança dentro das células? Dentro das células, não. Das células, não. Poderia ter um representante, entendeu? Qual que é a Hum? voz da célula, né? Quando a célula tem um conflito, quem que vai levar aqui para cima para os CLs? É, quando a célula tem um conflito.
Geralmente, tá, desculpa, tem sim, é o PM. Tem um PM na célula. PM. É, Tá, e aí o PM ele poderia ser o capitão dessa célula. Ou seja, isso. ele vai representar. Então, quando der fight, junta os capitães e eles conversam. Uhum. Porque imagina um fight que envolve toda a galera. É muita gente para debater. Então, a gente leva os capitães para ser os representantes de cada célula. E para apoiar aí os PMs, tem os agilistas, né? Os Agile Os Master agilistas. em cada célula, podendo ser cross também, Tá, então em células distintas. a gente poderia ter um crew de agilidade, um crew de facilitação que fala de agilidade, né? E eles poderiam, porque aqui é uma ideia, né? Você pode ter um agilista em cada célula, Uhum. ou você pode falar assim, vamos ter um crew com todos os agilistas e eles se organizam para atender todas as células. Hoje está assim. E aí Hoje está assim. isso fica variando, inclusive, tá? Eventualmente esse cara, ele tem muita atuação, então ele passa a fazer parte desse crew. Isso. E só É. ele. Mas, eventualmente, ele volta para casa, né? Então, isso é a natureza do Anfix, a gente ter essa flexibilidade de. E eu tive uma sorte incrível do Adriano levantar a mão primeiro, porque o cenário dele já está um pouco mais do que a gente almeja dentro desse modelo, né? Porque outras empresas, talvez até a de vocês, imagina a quantidade de pormenores e conflitos que vocês já foram identificando para fazer esse tipo de estrutura. Mas vocês já perceberam o quanto que a estrutura do Adriano traz fluidez, agilidade, né? O que que você acha que é um problema que não funciona, uma coisa que não funciona muito bem dentro de vocês, assim? Onde está um gargalo, um conflito constante? Um conflito hoje tá, acho que mais na organização de atuação entre CSM e GP e PMs ali, né, em frentes e objetivos para que eles têm, que se tem ali o PM por célula e o CSM que apoia a célula também junto por estar na pod, né? Que mais? Esse acho que é um ponto. Um, um bom questionamento que você fez, né? Você tem, por exemplo, você falou que todas as células têm a mesma capacidades, assim, eles mexem com os mesmos. Não tem, por Sim. exemplo, uma célula mais de automação, outra mais de. Ou, por Assim, exemplo, acaba, algumas. Oi, desculpa, pode falar. eu ia falar que acaba tendo mais experiência, aí a gente direciona para células que têm mais experiência com determinado recurso ou utilização que vai ser feito. Mas Mas qual eu tenho exemplo você tem desse recurso? de integração, por exemplo, recursos ali que são especialistas em integração, tem um papel que são os advocates ali da Tá. plataforma, né, que a gente chama de CDOs. Aí, sim, aí você poderia, por exemplo, ter o que a gente chama de turf. Eu acho que ele não colocou. Ó, turf. Então vamos supor que a gente tenha um turf de integração. Uhum, O que que é um turf, né? Um turf é um território. Então, integração é um tema que talvez você precise aí de um olhar. Por exemplo, se todas essas células aqui, elas são mais focadas em integração, uhum, legal. as pessoas que estão aqui, elas manjam mais de automação, de integração, certo? Então, o que que acontece? O que que é a ideia do turf? Lembra que eu falei que essa pessoinha, ela pode se movimentar para todo lugar? Mas vamos supor que essas outras células aqui de cima sejam um outro turf. Aqui, isso é uma coisa que eu vou falar com o Jürgen, tá? Porque eu não consigo, ó. Como ele começou isso como imagem, eu não consigo dimensionar do jeito que eu quero. Esse é um ponto que eu vou colocar no backlog dele, Uhum. que precisa melhorar. Mas, ó, vamos supor que essas células todas de cima cuidam, por exemplo, de. O que que poderia ser? Só dar um exemplo hipotético: Pagamentos. pagamentos. Aí, ó, esse cara aqui, se ele se movimentar dentro desse território, tá dentro do expertise, é mais fluido. Agora, se Ok. ele tiver que vir para cá, vai ter algum gap aí de conhecimento técnico, né? Ou seja, quando eu quero movimentar as pessoas, os territórios eles são o lugar de maior
fluidez para fazer esse movimento. Agora, se eu tenho que trocar pessoas de território, saiba que você vai ter um desafio maior, porque a pessoa vai ter uma curva de aprendizado, ela vai estar mexendo em algo que não é o território dela. Entendido. E aí o território pode ser, por exemplo, uma aplicação, alguma coisa, tá? Vamos supor, vocês têm alguma coisa, tecnologia nova ou coisa que está em implementação que ainda é novo para essa BU? Pagamentos. Pagamentos. Tem Pagamentos. algumas pessoas altamente especializadas que estão trazendo isso para dentro? Tem, a gente está com um time específico de pagamentos. Que seria esse cara aqui, ó, o Capability Crew. O que é o Capability Crew, né? É uma galera que Uhum. manja aí de pagamentos. E qual que é o papel de um Capability Crew? Ele é trazer essa disciplina, né? Ele tem que fazer. E outra, ele tem que implantar isso, tem que fazer acontecer e, com o tempo, preparar para que todas as células possam tocar no dia a dia. E com o tempo, pode ser que a gente não tenha mais um crew só para isso, né? Dependendo de como a gente gerir essa tecnologia, pode ser que ela se dilua e, de repente, isso vire um fórum de pagamentos. Faz sentido? Faz, É. total. Aí vocês têm fornecedores, freelancers, pessoas externas aí que vocês têm que contratar ou gerir? A gente tem. A gente trabalha com parceiros. E Quem aí, que cuida dos parceiros? é um grupo de pessoas aí que são, assim, a gente tá em organização nesse ponto ainda. Esse é o Uhum, ponto que a gente está organizando. Mas é um tá, grupo de pessoas que cuida dos parceiros como, como alocação, né? Mas o próprio CSM e o PM quem faz esse acompanhamento também, tá, junto com os clientes e esses parceiros da execução. tá. É porque assim, se você tem uma demanda muito grande para isso, a sugestão é você ter um crew, né, uma tripulação que Uhum. cuide dessa parte de parcerias. Por quê? Nesse ponto, gente, se a gente está falando de um mundo ágil, a gente também tem que pensar em como se a gente relaciona com o nosso parceiro. Né? Tem que Sim, tirar a burocracia, tem que tirar entraves, tal. Então, o Jürgen sugere aí um crew de parcerias, que é para cuidar desses parceiros, fornecedores, consultorias externas. Nossa, gente, acho que deu para pegar tudo que existe aqui. Tudo. A única, vocês vão achar que eu combinei, né? Acho que eu liguei para o Adriano de manhã e falei, Adriano, vai lá para para me ajudar. Mas aqui, gente, são os padrões, entendeu? E vocês veem que a ideia é que a gente trabalhe como um Lego, né? Então a gente mexe as pecinhas, põe para lá, põe para cá. Não tem uma rigidez de, nossa, precisa ter um PO, um PM, nananã. Não, uhum. nada disso é obrigatório, e precisa ter. Tudo aqui que é aquilo, depende e tudo é opcional. Só que são padrões que ajudam a gente ao quê? Conseguir atingir o que a gente quer, entregar valor mais rápido, cuidar das pessoas. Você fez uma pergunta no começo, que é quem Hum, tinha um time com bastante gente, de 50 60 pessoas, né? uhum. Isso não se aplicaria para um time menor, com menos Sim, pessoas? sim, é que assim, eu acho que se a gente tivesse um time de 50, 100, dá para brincar bastante, mas o Ah, meu tá. time, deixa eu mostrar para vocês como que é a Agilers. A Agilers é um time enxuto, né? Enxuto. Claro, é enxuto, mas é porque a gente é uma empresa pequena, mas a gente tem aqui. Inclusive, é uma coisa que eu fiquei devendo no último vídeo que eu gravei, que era mostrar a estrutura da Agilers, mas a gente tem nosso Anfix que está aqui, carregando. Ó, a gente tem um crew de governança, que sou eu, o Giba e o Eri, porque a gente que está Uhum. tocando ali a estratégia e gestão de todo mundo. Aí a gente tem um crew de experiência, que é quem entrega workshops, consultoria e tudo mais, e cuida do aluno. O Capability, a gente chamou um crew aqui, que é a parte que cuida de comunicação, marketing e tudo mais. E o crew de Legal. plataforma é o nosso administrativo, porque eles dão, né, o suporte administrativo para tudo isso aqui rodar. E aí eu chamei de fóruns,
as áreas que a gente tem de temas, né? A gente ensina o Anfix, Safe, Agile People e Management 3.0. E a gente tem os nossos turfs, né? Na verdade, aqui eu coloquei como fórum também, mas alguém só olhando para social e para o nosso co-learning, que é esse grupo aqui hoje, isso que vocês estão participando faz parte dessa caixinha, co-learning. Que inclusive, ó, a gente não tem ninguém que seja o dono disso, né? Que facilite isso. Hoje está assim, a gente está distribuindo entre a gente, está vago, né? E o social também, eu não tenho ainda alguém que está especificamente olhando para a nossa veia social. Mas é isso, é um time de 9 pessoas e eu representei aqui, tá? Legal. Isso deu bastante clareza para a gente consegue trabalhar de uma forma legal, porque é legal que são 9, né? E é tranquilo fazer uma reunião com 9 Hum, pessoas, mas no dia a dia, tendo essas tríadezinhas aqui, fica mais efetivo, né? Senão seria muito tumulto no dia a dia. bacana. Então, dá para Coincidente, todos os tamanhos. Oi. coincidente também, a gente tem também a governança aí também. Hum? Você citou ali a governança, a gente também tem a governança dentro, a gente tem um business agile em cada BU. Eu que fico nessa BU de Finance e Health. Tem outro business Tá. agile que fica nas outras Então, BUs. mas seria legal você ter aqui, ó, o Business Agile, né? Porque daí você, Business. o DM e o Expansão, Hum, vocês têm todo o cérebro, né? Que essa estrutura precisa para saber o que sim, priorizar, quanto a gente está gastando, quanto que a sim, gente está legal. E aí, por exemplo, o que que eu priorizo? Algo de agilidade ou algo de expansão? Você com o cara de expansão que vão ter essa discussão. O que que a gente precisa como base, né? E aí você tira esse peso da galera aqui embaixo, sim, né? E isso que é a ideia, porque muitas vezes o gerente desse BD, ele tá lá na área de negócios, né? O gerente dele, o BD Master aqui. Aí, se um carinha aqui de agilidade tá tretando com um carinha de tal coisa, esse carinha tem o gestor dele aqui, mas esse tem o gestor dele lá. E aí? Aí a treta tá armada, né? Mas a hum, ideia é o quê? Não, mantém toda a gestão aqui como se fosse um crew de governança, porque daí qualquer treta aqui embaixo só tem um lugar onde isso vai bater e vocês vão resolver de forma efetiva. Porque vocês estão no dia a dia juntos, em alinhados. Você não precisa lidar com alguém que você quase não vê, que você só vê eventualmente, né? Totalmente, Tati. Isso daí, aí, mas na verdade o RH pode ser que ele seja, por exemplo, o seu RH, ele é um RH centralizado ou é um RH descentralizado? em cada BU eu tenho também pessoas de RH também. Tá, que é o seu descentralizado, mas na verdade eu estava perguntando para a Tati, mas você tem Ah, um sim. RH Centralizado. centralizado, mas você tem um RH central ou cada BU tem o seu? Você Eu ou o fala eu? Adriano? O Adriano, agora é o Ah, Adriano. tá. Eu tenho um em cada BU, mas eu também tenho o central que cuida, que centraliza. Tá, É a mesma atuação ali, como se fosse a mesma estrutura ali do DM, né? Eu tenho o DM em sim. cada. Tá, mas você tem algum papel além do RH que também suporte de alguma outra forma a sua BU? Tem. Esse é cross, é a parte de marketing. Marketing também é cross Não BU tem também. um em cada BU, tem um para todas as BUs. Tem um para todos os BUs, é. Aí ele vai Tá. alocando É, conforme demanda também. sim, porque daí você. Mas vamos supor que tivesse um carinha de marketing para cada BU. Você poderia ter aqui um crew de plataforma, que é Hum? uma pessoa de RH, uma pessoa administrativa, de repente, para cuidar do comprinhas, coisas, uma pessoa de marketing, entendeu? Sim, Ou você pode ter o quê? Você pode ter uma base inteira, que é o seu RH, no caso da Tati. E aí, Tati, como que o seu RH está estruturado? Você tem um crew que cuida de onboarding, um crew que cuida de desenvolvimento de competências, um crew que cuida de remuneração e benefícios? A gente se estrutura de um jeito bem tradicional ainda, sabe? Por subsistemas ali. Então, tem Sim, umas pessoas que trabalham com recrutamento, outras com treinamento, tá. endomarketing. Então vocês têm subsistemas
Cada grupo cuidando do seu subsistema. Quem que olha a jornada do colaborador? Ninguém hoje. Cada um fazendo o Talvez seu. E aí, olha só, a ideia do Anfix, gente, não é chegar lá, Tati, quebra tudo isso, quebra esse monte de crew e agora organiza por fluxo de... Não, você vem aqui e pega um crew de experiência, só que no seu caso, quem é o cliente? É o colaborador, certo? Então, a experiência do cliente Certo. aqui é a experiência do colaborador. Então, talvez você precise ter algumas pessoinhas que olhem para a experiência do colaborador e consiga conectar todos os subsistemas, mas como? Pensando na experiência do seu colaborador. Porque o seu colaborador, quando Legal. olha para o RH, o que que ele pensa? Nossa, cada hora eu peço para demora, né? Só que ele não pode ter essa experiência, ele tem que ter uma experiência fluida. Então, talvez o que você precise é um crewzinho ali que olhe para a experiência do colaborador e conecte todos os outros crews para fazer. E aí, em vez de você ter uma outra movimento que você pode fazer, você tem um líder, um gestor para cada subsistema? Não, hoje não. Dá- Tem um só para todo mundo. Porque daí você já tem uma vantagem que é você ter uma governança única, né? Então, os subsistemas, eles podem trabalhar priorização pensando o quê? Na experiência, né? E não cada subsistema lutando pelo que é seu. Só que é óbvio, os seus humanos que estão aqui, eles vão ter que pensar o quê? Numa flexibilidade maior aqui. Tá, então talvez isso é um ponto também para você pensar. Como que eu tenho uma flexibilidade maior para ter humanos mais generalistas do que humanos que só olham para um subsistema, tá? Mas aí você vai evolutivamente, qual que seria um primeiro movimento? Talvez só estipular um crew de facilitação. Ou não, vamos fazer um fórum. Um crew de facilitação difícil, a gerente nunca vai deixar. Vamos criar um fórum de facilitação? Aí você pega e cria um fórum de facilitação e pega pessoas de todos os seus crews e cada crew manda um representante para esse fórum. E aí vocês começam como fórum a olhar para a experiência do colaborador. E com o tempo vocês evoluem para outras estruturas. E aí, só para fechar um Entendi. ponto, ó, a gente pode ter fóruns tecnológicos por funcionalidade, por região, por mercado, né? Pode ter um fórum só para B2B, outro fórum de B2C. Você pode ter um fórum por tecnologia e tal, entendeu? Ah, tudo bem, Adriano. Olha, brigadão aí, parabéns e kudos pro Adriano, que estragamos o almoço da filha dele, mas ele Não, que deu uma... isso. Não, tô Não, brincando, pode só continuar, eu estou aqui falando mesmo. Tá, sensacional. Muito obrigado aí pela contribuição, que foi sensacional poder olhar, tá? Então, essa é a ideia, entendeu? A gente tem alguns padrões que ajudam a gente o quê? A trazer, ele fala que é ágil e alinhado, né? A gente trazer agilidade e alinhamento ao mesmo tempo, tá? Com uma estrutura mais flexível. Gente, quer usar o Scrum? Um crew aqui pode usar Scrum. Você pode ter um upstream de base e um downstream por crew. Você pode ter flight levels, você pode ter o safe, o LES, o Kanban, o que você quiser, ou nada disso. Entendeu? O Anfix não exclui nada disso. Você pode ter todos os crews numa mesma cadência, a la safe, ou você pode ter cada crew cuidando da sua própria cadência. Vai depender muito do nível de alinhamento e dependências que você precisa gerenciar aqui. Hoje mesmo a gente estava discutindo sobre como fazer acompanhamento de projetos e cada subsistema quer usar uma ferramenta diferente. E aí as pessoas ficam discutindo qual a melhor ferramenta e tá terrível, assim, porque cada hora Então, querem mudar. aí você tem que pensar o quê? Qual a vantagem de ter uma ferramenta única versus a dor de cada um ter a sua? E aí pesar. Se é legal, se é muita vantagem ter uma única, aí vocês podem ter um crew aqui de gestão de projetos que gere isso. Mas se é legal e não tem problema cada um ter a sua, né? Quanto mais você permitir, e é legal que assim, algumas coisas a base toda tem que seguir para gerar um certo nível de coerência ali dentro. Mas a maior parte das coisas que você conseguir, deixa cada crew fazer do seu jeito.
né? Tipo, gente, cada um pode usar a sua ferramenta, desde que lá na planilhinha Excel da governança esteja atualizado. Cada crew cuide de atualizar seu status ali. Ok? Consegue automatizar isso? Melhor ainda, né? Então, tem que pesar, né? Não tem uma regra. Pode ser cada um a sua ferramenta? Sim. Mas se você tiver uma ferramenta única, você vai otimizar custo, otimizar conhecimento, porque todo mundo vai poder se ensinar, tá? Aí você vai tomando essas decisões ali no dia a dia. E isso também, a questão da dependência, vai depender muito do quanto que esse crew de governança aqui quer controlar as coisas, né? Ele é mais confiante na equipe e deixa a equipe tocar o barco, ou ele quer ter rédea curta sobre tudo o que está acontecendo? Isso também é uma coisa que vai pesar na decisão. Tá, e se ele quer ter rédea curta, a gente também vai ter que trabalhar um pouco sobre como gerar mais autonomia dentro dessa base, né? Gente, a ideia, e se as bases têm proximidade ou têm estratégia conjunta, como funciona? Né? Aí você pode, por exemplo, na verdade vai ser muito parecido com o cenário do Adriano, né? Você tem diferentes bases, mas você pode ter um único crew de governança, tá? Ou você pode ter uma base que dentro dela explode uma nova base, né? Então você escala o modelo repetindo padrões. Tá? Você pode ter, por exemplo, um fórum que vai extrapolar os limites da base. Você pode ter, entendeu? E aí, depois, agora eu não vou ter aqui, né? Mas ele tem uns nomes também para isso, né? Que é cluster, tal, que é você ir escalando isso, tá? Mas, na verdade, você vai repetir os mesmos conceitos, você só vai mudar a escala dele. Beleza? Gente, a ideia que eu queria era trazer isso, compartilhar o link do Miro, sim, tá na mão, tá? Semana que vem a gente vai soltar um Unfix Pocket, né? Que é um cursinho que eu tô gravando com mais detalhes, tudo. E vai estar essa gravação aqui lá, vai estar o template do Miro, vai ter uma série de coisas e conteúdos, porque provavelmente até o final do ano a gente deve lançar o curso do Unfix mesmo, vai ser um workshop de 2 dias. Até eu acredito que eu vou fazer ele na Polônia. Vou estar lá na Europa em outubro, eu vou fazer uma das primeiras turmas com o próprio Jürgen, e aí quando eu voltar, eu vou procurar trazer para vocês. Mas para vocês já terem o gostinho, né? Na quarta que vem, lá no TDC, eu vou lançar esse curso. Então, inclusive, eu já vou fazer o convite de DevConf. Achei que você ia fazer o curso presencial na Polônia e chamar a gente. Aí Não, é eu vou chique fazer demais, hein? eu vou fazer o presencial. Quem quiser pode ir comigo, gente. É só comprar uma passagem para a Polônia e pagar o curso. Básico, né? Né? É. Mas, ó, gente, esse é o link aqui no chat do TDC Business, que vai começar segunda, vai ser segunda, terça e quarta. E na quarta, eu vou fazer uma palestra na trilha de Management 3.0, que é sobre Dynamic Reteaming, né? Como desenhar e redesenhar times. Então, eu vou usar um pouco dos conceitos do Anfix, porque ele apoia isso, mas eu vou ter um conteúdo que vai além disso. Mas lá nesse evento, eu vou lançar o Anfix Pocket, tá? Que é esse curso que vai ter outras gravações, conteúdos, tal, muito bacana, que a gente já só tá consolidando aqui para fechar o pacotinho. E essa gravação acho que era a cerejinha do bolo aí para eu colocar. Então, queria até agradecer aí quantas cobaias no momento? 40 cobaias praticamente, então estão todos de parabéns aí, porque vocês vão ajudar a compor aí esse material que vai ser o Unfix Pocket, que vai ser lançado na semana que vem, tá bom? Eu vou fazer o Obrigado aí, seguinte, eu Fábio, vou... por ter É, exposto aí também e se contribuído também. Obrigadão. boa, todo mundo tá de parabéns. Eu vou parar a gravação.